Bem, e para finalizar essa nossa introdução, né, aos estudos transversais, nós vemos na literatura que eles possuem limites. Todo estudo tem limite. E os limites dos estudos transversais, mais comumente posto, é que você não consegue fazer relação de causa e efeito quando lê ou quando realiza um estudo transversal. Você não consegue estabelecer o que é a causa e o que é o efeito, já que você está estudando coisas que estão presentes ao mesmo tempo, num período do tempo, numa parcela do tempo, ou num ponto do tempo. Então, se você não consegue estabelecer a relação de causa e efeito, isso faz com que os estudos transversais não sejam geradores de evidências, definidores de evidências, e, portanto, seriam não tão úteis assim. Eu discordo, acho que os estudos transversais são muito úteis, embora tudo isso que foi dito antes esteja correto, são limites dos estudos transversais, mas os estudos transversais são muito úteis, porque sem eles nós não conseguiríamos ver o panorama que se apresenta numa determinada população e, consequentemente, a partir desse panorama, termos estimulados o nosso pensamento crítico, a nossa observação crítica, o nosso questionamento e, consequentemente, a nossa produção de hipóteses que possam responder a esses questionamentos e, a partir disso, sim, o desenvolvimento de estudos posteriores que possam verificar essas hipóteses. Os estudos transversais, a conclusão dos estudos transversais, a conclusão deles, que na verdade são questões e hipóteses, são a base das ciências, né? Base das ciências em geral, base das ciências da saúde, base das ciências médicas. Então, eles são muito, muito importantes e muito relevantes. Não que a literatura não diga isso, mas eu acho que isso deveria ser mais frisado, já que é a partir da noção, da observação do geral, é que nós podemos chegar ao problema específico e, consequentemente, à solução desse problema específico. Então, os estudos transversais têm seus limites, mas certamente têm a sua utilidade baseado em tudo isso que a gente já viu. E, além disso, os estudos transversais também nos permitem fazer associações entre variáveis. Associações que significam nada mais, nada menos de que observar como duas coisas se comportam, se elas se comportam de maneira semelhante, ou se elas se comportam de maneira contrária, ou se elas se comportam de maneira independente, né? Nós dizemos que duas coisas estão associadas positivamente, quando elas se comportam da mesma maneira, duas coisas estão associadas de maneira associadas negativamente, quando elas se comportam de maneira oposta, e se comportam de maneira independente quando a variação de uma não altera na variação de outra, né? Uma associação positiva significa que quando uma variável cresce, a outra cresce junto. Uma associação negativa significa que quando uma variável cresce, a outra diminui. E a ausência de associação significa que, independente do que acontecer com uma variável, isso não interfere no que acontece com a outra variável. Os estudos transversais permitem que nós façamos algum grau de associação e isso dá mais valor ainda a esse tipo de estudo. E essas associações só podem ser realizadas a partir dessa observação primária das proporções, das prevalências do que está ali presente. Por exemplo, imagina que você está estudando ali uma amostra da população que é atendida no serviço de pneumologia, né? Não, vamos voltar para a cardio, vamos continuar na cardio, no serviço de cardiologia. E você percebe que, estudando as variáveis dos pacientes que lá são atendidos e que compuseram a amostra, você percebe que muitos pacientes têm uma colesterolemia elevada e muitos pacientes têm uma pressão arterial elevada. Você olhando para essas duas características que têm ocorrências elevadas em relação a outras, você pode começar a pensar criticamente e se questionar.
será que essa pressão elevada tem alguma relação com essa colesterolemia elevada? E ao fazer essa observação, você pode, ainda no estudo transversal, verificar se existe algum tipo de relação entre essas variáveis. E se isso for confirmado, né, vai fortalecer a necessidade de se fazer estudos posteriores que sejam mais definidores dessa relação. Né? Ou não, se você verifica que não existe uma associação, né, você pode descartar estudos posteriores. Então, os estudos transversais também têm esse poder de iniciar o entendimento das relações entre as variáveis e de que maneira elas se influenciam. Isso é importante para entender diversos aspectos terapêuticos, diagnósticos, etc. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui uma população, né? Eu não consigo estudar a população, porque ela tem a sua dinâmica, e estudá-la como um todo é muito difícil, então eu vou estudá-la através do estudo de uma amostra, de uma parcela dessa população. Aí eu faço uma amostragem, né, retiro um pedaço dessa população, e como eu já vi, toda amostra possui variabilidade nas suas características, né? Por exemplo, idade. Nós vimos que quando nós pensamos na variável idade, você tem diferentes faixas etárias, então existe uma variabilidade ali. Então vamos imaginar que nessa amostra nós tenhamos pessoas com uma determinada doença e pessoas sem essa determinada doença. E essas pessoas que têm uma determinada doença e que não têm essa determinada doença, elas também podem ser divididas em pessoas expostas a uma determinada condição e não expostas a essa mesma determinada situação. Vamos imaginar pessoas que tenham diarreia, né, e pessoas que não tenham diarreia como presente nessa amostra. E essas pessoas que têm diarreia e que não têm diarreia são pessoas que ou comeram ou não comeram um determinado alimento. Né? Então, eu vou ter aqui expostos ao alimento que adoeceram, expostos ao alimento que não adoeceram, não expostos ao alimento que adoeceram e não expostos ao alimento que não adoeceram. Isso é o que a natureza nos traz sempre que nós fazemos a observação do que ocorre em uma determinada população, independente do contexto. Nós podemos separar esses 4 grupos em letrinhas, né? A, B, C e D. Isso vai ser muito útil, porque quando nós separamos esses grupos em letrinhas, nós podemos usar o que chamamos de tabela de contingência. Mais conhecida como também tabela 2x2. Por que 2x2? Porque eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Né? Então, essa tabela ela é muito interessante porque ela é muito útil na verificação de relações entre variáveis. Né? Então, coletei lá a amostra e vi, olha só, tem gente aqui que está doente, né? E tem gente aqui que não está doente. Olha só, aqui tem gente que comeu ali aquele alimento, e aqui tem gente que não comeu aquele determinado alimento. Então, eu posso usar essa tabela para separar esses grupos. Né? E eu sempre devo obedecer essa organização. Aqui, nas linhas, eu coloco a exposição, né? Então, quantos se expuseram, quantos não se expuseram. E na coluna, eu sempre devo colocar o que provavelmente vem depois da exposição, que é a doença. Né? Os que adoeceram e os que não adoeceram. Dessa maneira, eu tento, no estudo transversal, fazer uma relação entre 2 variáveis, uma que possivelmente veio antes e outra que possivelmente veio depois. Dificilmente, nesse caso, eu faria o contrário. Né? Primeiro vem a doença, depois vem a exposição. Eu preciso usar o meu raciocínio lógico
para organizar a tabela. Então, sempre eu tenho a exposição nas linhas e a doença nas colunas. Eu sempre tenho a exposição nas linhas e o desfecho nas colunas. A exposição pode ser um tratamento, por exemplo, tratados e não tratados. E nas colunas, o desfecho pode ser curados e não curados. Então, eu tenho várias possibilidades de uso dessa tabela. E vamos imaginar, então, que nesse nosso exercício nós tenhamos os números, né? Vamos dizer que os expostos doentes são 80, os expostos não doentes são 20, os não expostos doentes são 50 e os não expostos não doentes também são 50. O meu N total é de 200 indivíduos nessa amostra. Então, eu vou organizar minha tabela de acordo com esses números, né? Então, expostos doentes 80, expostos não doentes 20, não expostos doentes 50, não expostos não doentes 50 também. A partir desses números, eu vou poder chegar a uma estatística chamada de razão de prevalência. A razão de prevalência, ela é calculada de uma maneira muito simples. Ela é uma razão de prevalências. Então, vou colocar aqui RP, fica bonitinho. E como eu vou calcular essa razão de prevalência? Seguindo uma fórmula muito simples, que é a prevalência dos expostos que adoeceram, dividido pela prevalência dos não expostos que adoeceram. Então, a prevalência dos expostos que adoeceram é 80 dividido pelo todo, que é 100. A parte pelo todo. E a prevalência dos não expostos que adoeceram é 50 dividido pelo todo, que é 100. A parte dividida pelo todo. Então, é A dividido por A mais B, que é a prevalência dos expostos que adoeceram, dividido por C mais D, que é a prevalência dos não expostos que adoeceram. Colocando em números, nós vamos ter 80 dividido por 100, dividido por 50, dividido por 100. A professora Chiquinha nos ensinou que isso daqui vira 80 vezes 100, 50 vezes 100, né? Porque esse 50 vem para cá e esse 100 vai lá para cima. Eu vou cortar esses 100 e vou cortar esses zeros, vai ficar 8 dividido por 5, que dá cerca de 1,6. Então, a razão de prevalência entre essas variáveis é de 1,6. Um número positivo, né? Acima de zero é positivo. Mas o que significa esse 1,6? Como é que eu devo interpretar esse valor? Então, a interpretação é, baseada nas proporções observadas, estima-se que os expostos sejam o valor da razão de prevalência 1,6 vezes mais propensos a ter a doença. Toda vez que o número for acima de 1, eu tenho essa maior propensão presente, né, nos expostos do que nos não expostos, já que eu estou comparando os dois. Agora, esse resultado, ele, no momento, está sendo uma estimativa de que os expostos estejam mais propensos a ter a doença do que os não expostos. Mas o resultado também poderia ser que os expostos sejam menos propensos a ter a doença. Um efeito protetivo. A exposição está protegendo, né? Vamos falar de vacina. Os expostos à vacina são menos propensos a ter a doença do que os não expostos. E a interpretação também poderia ser que os expostos sejam tão propensos a ter a doença quanto
os não expostos, ou seja, a exposição não está fazendo nenhum tipo de efeito, não está influenciando no adoecimento. Essas três possibilidades de resultados são possíveis, depende de como os números ali vão se organizar. Mas, professor, como é que eu vejo isso acontecendo baseado nos valores da razão de prevalência? Eu já entendi que o resultado do nosso exemplo deu 1,6 na razão de prevalência, e já entendi que a interpretação é de que os expostos são 1,6 vezes mais propensos a ter a doença do que os não expostos. Então, a comida lá, o alimento que eles utilizaram, deixa eles mais propensos a ter a doença. Não está dizendo que a comida causou a doença, mas está dizendo que o fato de eles terem se alimentados aumenta a probabilidade de eles, por conta dessa alimentação, terem adoecido, né? Eles se tornam 1,6 vezes mais propensos a ter a doença do que os não expostos. Então, eu devo investigar essa alimentação mais de perto, porque existe uma probabilidade grande aí dela ser a causa dessa doença. Mas o resultado da razão de prevalência não está dizendo que ela já é a causa, está dizendo que ela é uma possível causa, já que ela torna os expostos mais propensos a adoecimento. Eu já entendi isso. Agora, como é que eu entendo as outras possibilidades que o senhor mostrou? O senhor mostrou ser mais propenso já. Agora, como é que eu entendo ser menos propenso a ter a doença ou ser tão propenso quanto os não expostos a ter essa doença? Simples. Vamos olhar de novo lá a nossa tabela, porque ela vai nos permitir entender isso com facilidade. Vamos fazer aqui um eixo, né? Para cá é o lado positivo, para cá é o lado negativo. Vamos colocar no meio o valor 0 e vamos colocar mais à frente o valor 1, o valor 2, o valor 3, e vamos colocar mais abaixo o valor -1, o valor -2, o valor -3. Isso é uma escala natural. Agora, nós vimos que o valor da razão de prevalência foi de 1,6. Vamos colocar alguma coisa aqui. 1,6 foi o valor dessa razão de prevalência. E, por conta disso, a interpretação foi de que os expostos são 1,6 mais propensos a ter a doença do que os não expostos. Agora, imaginem vocês se o resultado fosse um valor abaixo de 1. Vamos colocar 0,6. Se o valor fosse abaixo de 1, a interpretação seria o contrário. A interpretação seria de que os expostos são menos propensos a adoecerem do que os não expostos. Os expostos são menos propensos a adoecerem do que os não expostos. É como se o alimento tivesse protegido os expostos a ele contra essa doença. E aqueles que não se alimentaram acabaram adoecendo. A interpretação contrária. Então, os expostos são menos propensos a adoecer do que os expostos. E se o resultado fosse igual a 1? Se o resultado fosse igual a 1, nós podemos olhar para entendermos bem, nós podemos olhar para essa matemáticazinha boba. Qualquer divisão que dê um resultado igual a 1
significa o quê? Que o numerador e o denominador são iguais. Então, se os expostos e os não expostos adoeceram igualmente, eu não posso dizer que o alimento tornou um dos grupos mais ou menos propenso. O alimento não fez nenhum tipo de diferença nesse adoecimento. Outra coisa está associada com esse adoecimento. Esse alimento não tem nada a ver com isso. Então, dessa maneira, a gente percebe que o valor de 1 ele é importante para a razão de prevalência, porque ele vai determinar um limite. Acima de 1, eu tenho a exposição tornando os expostos propensos ao desfecho. Razão de prevalência abaixo de 1, eu tenho a exposição protegendo os expostos contra o desfecho. E a razão de prevalência igual a 1 nos diz que essa exposição, se ela tivesse ou não acontecido, não faria diferença nenhuma sobre a ocorrência desse desfecho. Agora tem um ponto-chave. Nós estamos falando de valores pontuais. Lembra da prevalência? Então, assim como a prevalência vai de um valor menor para um valor maior, numa faixa, porque é assim que as coisas acontecem na natureza, a razão de prevalência também deve ser apresentada não como valor pontual, como está aqui nesse exemplo. Ela deve ser apresentada também como uma faixa de valores. E isso vai ser muito importante, porque pensando nesse resultado de 1,6, pontualmente os expostos estão mais propensos ao adoecimento. Agora, se nós pensarmos no intervalo de confiança, se o intervalo de confiança tiver um tamanho que vá cobrir valores apenas acima de 1, essa conclusão está correta, essa propensão está correta. Os expostos realmente são mais propensos ao adoecimento, porque todos os valores de razão de prevalência estão acima de 1. Por outro lado, se eu pensar abaixo de 1, razão de prevalência com valor abaixo de 1, o intervalo de confiança abaixo de 1, também está certa a conclusão de que a exposição é protetiva contra o desfecho, contra o adoecimento. Porque todos os valores estão abaixo de 1. Agora, se ocorrer a situação de os valores do intervalo de confiança cruzarem essa faixa do 1, cruzarem o valor do 1, se esses intervalos de confiança incluírem o valor de 1, ó, o intervalo de confiança desse tamanho aqui, no azul, passa do 1, né? Então, significa que o 1 está lá no meio desse intervalo. O intervalo de confiança no verdinho vem lá de baixo, passa pelo 1. Significa que o 1 está incluído lá no meio. Se o 1 estiver incluído no intervalo de confiança da razão de prevalência, eu não posso concluir que a exposição torna os expostos propensos à doença,
eu não posso concluir que a exposição protege os expostos contra a doença. Se o 1 está presente, está contido nesse intervalo, a minha conclusão tem que ser: a exposição não interfere nesse adoecimento, não está relacionada com esse adoecimento. E a mesma atitude crítica se inclui, que nós discutimos na prevalência, se inclui aqui nesse caso. Imagina você com uma razão de prevalência de 0,99. O último valor do intervalo de confiança é 0,99. Ou o último valor do intervalo de confiança é 0,1. Bem próximo do 1. Estatisticamente, estando acima do 1, torna os expostos propensos. Estando abaixo de 1, torna os expostos protegidos. Mas estando assim tão próximo do 1, isso realmente, na vida real, significa propensão ou proteção? Isso precisa ser racionalizado de acordo com aquilo que se observa na realidade. Da mesma maneira que nós pensamos lá na prevalência dos intervalos de confiança, esses intervalos de confiança de 95%, aqui também precisam ser interpretados de maneira similar. Eles têm interpretação estatística, incluiu 1, a exposição não faz diferença no desfecho. Se não inclui 1, acima do 1, torna os expostos mais propensos ao desfecho. Não incluiu 1, está abaixo do 1, intervalo de confiança, protege contra o desfecho. A exposição protege contra o desfecho. Agora, se tiver o intervalo de confiança com valores bem próximos do 1, embora não inclua o 1, né, e estatisticamente isto significa que ou a exposição torna os expostos mais propensos, ou a exposição proteja os expostos contra o desfecho, essa proximidade do 1 significa que realmente esse significado estatístico ele se reflete na realidade, ou não é suficiente? Precisaria estar mais afastado desse 1. E aí quem vai decidir isso é quem está lendo o trabalho ou quem está fazendo o trabalho, nas suas próprias conclusões, baseado no seu entendimento da realidade. Então, desse modo, nós podemos concluir, nesse esquema, nesse novo esquema, né, que nós temos uma população lá do SEMEC, que é formada por outras subpopulações, como, por exemplo, do atendimento no serviço de cardio, que não dá para estudar a população inteira pela sua dinâmica, nós estudamos, então, uma amostra dessa população, e ao estudar essa amostra, nós fazemos análises estimativas, como, por exemplo, o cálculo de prevalência, que nós já vimos, que é muito bom quando vem contido o seu intervalo de confiança de 95%, porque isso nos permite fazer inferências corretas, mais corretas, sobre o que acontece lá com a população atendida no serviço de cardio, e a partir daí, conhecendo esse panorama, gerar questionamentos, gerar possíveis respostas e tentar melhorar com isso o conhecimento lá aplicado, o entendimento das situações que lá são demandadas. Por outro lado, é possível também que com essa amostra lá da população de cardio, você, ao encontrar variáveis que se destacam, né, olha, tem uma ocorrência grande aqui de um adoecimento, tem uma ocorrência grande aqui, uma prevalência grande de um adoecimento, uma prevalência grande aqui do uso de um determinado alimento, você, olhando para esse panorama, pode racionalizar.
será que essas duas variáveis estão relacionadas? O alimento ser relacionado com esse adoecimento? Podemos verificar isso usando a tabela 2x2, onde nós organizamos os expostos e de acordo com o seu desfecho, e usando o cálculo da razão de prevalência, que quem vai fazer não é você, quem vai fazer é alguém que trabalhe com a análise dos dados. Você pode fazer? Pode, se você se interessar e estudar o suficiente para dominar essa execução, certamente você também é capaz de fazer. Mas também acontece de você ter, em grupos de pesquisa, pessoas especializadas que vão trabalhar com isso. O importante é nós entendermos o que está sendo realizado, até para saber ler na literatura e também saber realizar quando formos, se formos, produzir projetos dessa natureza. E aí você tem o cálculo da razão de prevalência, que, como já vimos, é também um valor pontual. E o ideal, embora nos sirva, o ideal é que ele esteja também embutido, né, tenha atrelado a ele ao seu intervalo de confiança de 95%, porque, dependendo do resultado, você vai ter valores que estão ou não incluindo o valor de 1, estarão ali próximos do valor de 1, ou estarão distantes para mais ou para menos, o que vai fazer que você entenda melhor, com mais clareza, se a exposição levou a uma propensão, leva a uma propensão maior ao desfecho, se a exposição leva a uma proteção maior contra o desfecho, ou se essa exposição não tem nenhuma relação com esse desfecho, e inferências a partir dessas conclusões podem nos fazer entender melhor o que acontece lá no serviço de cardiologia e, dessa maneira, agirmos mais adequadamente de acordo com aquilo que o conhecimento vai nos mostrando, o conhecimento científico médico produzido, conhecimento científico em geral produzido por esse tipo de trabalho.